Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos. Assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo, compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque só assim o YouTube vai entender que esse canal é relevante, vai começar a mostrar ele um pouco mais para as outras pessoas também, ok? Hoje vocês estão vendo aí o tema, né, desse vídeo. Na verdade, esse tema tem a ver com uma resposta que eu quero dar para as pessoas que têm feito a mim várias vezes. Então eu achei melhor contar aqui em um vídeo para não ficar falando a mesma coisa com várias pessoas, porque várias pessoas têm me perguntado a mesma coisa. Então vamos lá, vou fazer um resumão aqui para que vocês possam entender um pouco sobre essa pergunta e a minha resposta que eu darei hoje, ok? Sou o pato feio da história. Isso não é brincadeira, gente. Vocês conhecem a história do patinho feio? Quem não conhece precisa conhecer, pois talvez você seja um patinho feio também. Desde criança que me sinto que sou o pato feio da história. Na escola eu evitava estar com os colegas, preferia ficar sozinha, pois a maioria dos meus colegas faziam as coisas erradas para as idades deles e a maioria fazia todas as coisas erradas para as idades deles também, né? Para todas as idades, na verdade. Quase todos os colegas, sendo crianças ou adultos, me criticavam por eu não entrar na onda deles, que era fazer as coisas erradas. Crianças, adolescentes, jovens e adultos fazem muitas coisas erradas, sabendo que é errado, tudo isso, né? Eu também sabia o que era errado, porém eu não fazia não porque eu era melhor do que todos eles, e sim porque eu sempre levei muito a sério as coisas de Deus e todas as coisas que eu fazia, né? Pensei que quando eu crescesse, as críticas sobre mim acabariam, mas não acabou. Piorou. Em todos os lugares que passei, em todas as idades, sempre fui criticada por querer fazer o certo, só por querer, né? Não significa que eu acertava todas as vezes. Hoje, já adulta, eu percebo que querer fazer o certo parece ser errado e querer fazer as coisas erradas parece ser o certo, não é verdade? Querer não é poder. Esta frase é verdadeira em quase tudo na vida, mas em alguns momentos querer é poder sim, pois podemos fazer ou não fazer muitas coisas. No caso de querer não errar, basta vigiar e sair de perto daquilo que lhe atrai ao mal ou àquilo que atrai às coisas erradas. Quem entende que deve agradar a Deus e não agradar aos homens, sempre será o pato feio da história. Eu sou o pato feio da história, por isso, porque eu tento agradar ao Senhor e não aos homens. Se você também tenta agradar ao Senhor em todas as situações, em todos os momentos, então você também pode ser o pato feio da história. Fui e ainda sou criticada pelas minhas roupas decentes, pelo meu jeito de ser, pelo que eu faço ou deixo de fazer, pela minha fala, por querer fazer e tentar não errar. Mas paciência, né, gente? Eu levo muito a sério as coisas que faço, principalmente as coisas de Deus. E não tem outra forma. É assim mesmo. Quando eu era criança, me chamava de brega, cafona, cara fechada, santa e muitas outras coisas. Até no meio dos parentes fui criticada muitas vezes. E eu era apenas uma criança. E hoje sou ainda o pato feio da história. Muitos falam que eu levo a vida séria demais. Você leva a vida muito séria, Cristiane, muito sério, leva tudo muito sério. Isso acontece com vocês também ou só comigo? Agora eu faço essa pergunta, né? No trabalho, na escola, com os amigos, com os parentes, nos negócios e em tudo é muito difícil. É difícil fazer o que é certo, pois quase todos fazem o que é errado. Então quem resolve seguir o caminho certo, né, tentar acertar e não errar tanto, sempre será criticado e não terá apoio. Ao contrário, ou pelo contrário, né, será tentado e incentivado a fazer as coisas erradas também. Olha aí.
Quando estamos nos locais não religiosos, precisamos vigiar ainda mais. Porém, no meio dos cristãos, não é muito diferente. Eu penso que no meio dos cristãos deveria ser o melhor lugar para se estar e compartilhar das bênçãos do Senhor e também das dificuldades vividas para um ajudar ao outro, né? Deveria ser um lugar onde alguém que tenta ser santo não se sentisse constrangido por isso. Porém, muitas vezes me senti o pato feio só por falar de santidade, obediência a Deus, oração, estudo da palavra de Deus, né? No meio daqueles que diziam ser cristão, ou dizem até hoje, porque eu convivo com isso até hoje, né? Vou à igreja desde criança e lá também sempre fui e sou o pato feio da história. Não por todas as pessoas, é claro, mas pela grande maioria. E isso me deixa indignada, pois no mundo já somos criticados o tempo todo apenas por tentar querer obedecer a Deus. E quase não temos o nosso espaço no meio dos cristãos também. Não deveria ter, né? Deveria ser o lugar melhor no meio dos cristãos ali, onde nós pudéssemos nos sentir em casa e precisar ter o cuidado, não precisar ter aquele cuidado de falar toda hora que a gente for falar, ter que tomar cuidado para se expressar das nossas indignações contra os erros, né, e de se sentir sufocado por querer fazer o certo, mas nem sempre pude expressar as minhas ideias sem ser criticada no meio dos cristãos. É isso que me deixa indignada, porque no mundo já sou criticada, no meio dos cristãos também, poxa, me deixa muito revoltada, né? No mundo quase toda fala sempre tem duplo sentido e maldade. O cristão de verdade sofre com tudo isso, pois parece estar pisando em ovos no cuidado com que se fala. Tudo é motivo de zombaria e indecência, então precisa vigiar e não dá para relaxar nem um instante. É muito complicado isso. A gente se sente sufocado, né? Isso cansa e gera uma pressão em quem não concorda com o mundo, pois ele fica sem lugar. Por isso, no meio dos cristãos, deveria ser o melhor lugar, sem a maldade nos pensamentos, sem as piadas indecentes, deveria ser um lugar de descanso da mente, sem tudo aquilo que se enfrenta no mundo. E infelizmente, nem sempre é confortável ficar no meio deles, dos cristãos, conversar com eles, né? A maioria tem a mente podre pelo pecado de estimação e ainda contamina quem está se esforçando para ser liberto ou se manter firmes em Deus. Mas sempre há uma pequena exceção, pois poucos são os puros de coração. Sempre vai ter aqueles poucos cristãos que levam as coisas de Deus a sério, né? Falar com alguns cristãos sobre santidade e obediência a Deus é procurar brigas, parecendo que é errado falar sobre o que deveria ser rotineiro. Alguns fecham a cara e ignoram o que você fala, dando sempre as mesmas desculpas. E isso é ridículo, pois esse assunto sobre santidade, sobre todas essas coisas, é um assunto muito importante para o cristão e deveria ser algo rotineiro, tratado no meio de todos nós, né? Houve momentos em que eu fiquei enojada por conversar com pessoas que faziam parte do mesmo grupo de música que eu participava, ou enojada, eu ficava muitas vezes por conversar com alguns líderes que exerciam uma influência enorme sobre a igreja, como líderes, pastores e um monte de outras coisas, né? E foi a gota d'água para eu querer sair e não mais continuar nos grupos de louvor e muitas outras coisas que eu fazia. E também não continuar com esses líderes com a mente podre, homens e mulheres com as mentes profanas, pervertida, falando e fazendo muitas coisas pecaminosas. Com esses eu não mais quero andar. Participei de vários grupos e em nenhum deles todos os participantes tentavam ser santos. Apenas alguns que ainda eram tentados o tempo todo por aqueles que não queriam ser santos.
quem não é cristão faz as coisas erradas ou fala o que não deveria porque se sente livre para fazer qualquer coisa, e esses são descarados mesmo, cara de pau, por achar que podem fazer ou falar o que quiser porque eles não são crentes, né? Eles também não estão errados de pensar assim. No meio dos cristãos, muitos pensam da mesma forma, porém cometem erros camuflados, né? Nos ensaios de música, nas apresentações de grupo e nas festas, a conversa com muitos músicos e muitos líderes era vergonhosa. Muitas falas que não condiz com um cristão, muitos atos também. E quem tenta ser santo é criticado por eles e incentivado a cometer os mesmos erros também. Eu chamava o grupo de música para orar, estudar a Bíblia, e a resposta sempre foi negativa, cara fechada, muita reclamação, pois só queriam tocar e cantar sem santidade. Alguns diziam que o talento deles era apenas a música e entender a Bíblia é algo para os pregadores. Lembrando que não são todos os cristãos desobedientes a Deus. Não são todos os ministros da música ou da palavra que são desobedientes a Deus. Estou deixando bem claro, tá bom? Mas muitos deles são bem relaxados mesmo. Sinto falta de estar com alguns deles, que são cristãos exemplares e também são puros nas suas conversas. Como eu tenho saudade. Conheço uns cristãos verdadeiros e se eu pudesse só andava com eles, mas infelizmente não dá, né? Pois eles são a minoria, ou estão escasso esse tipo de crente, né? Crente de verdade. O fardo fica pesado demais quando você carrega alguém que não se esforça para mudar de vida. É como dar murros em ponto de faca. Você se machuca por nada, sem obter os frutos. Cansei desse fardo e o meu tempo é curto para perdê-lo com quem não quer mudanças. Lembrando que não dá para ver o que está no coração do ser humano. Então não dá para medir o nível de santidade de ninguém. Porém, a boca fala do que está cheio o coração. E mesmo sabendo que todo homem é mau e faz coisa errada, inclusive eu faço coisas erradas, podemos ser sim novas criaturas, se nós decidirmos. Mas quem não se encher de Deus, falará mesmo somente coisas vãs, coisas terríveis. As pessoas que me conhecem dizem não entender o porquê eu parei com a música e não quis mais voltar, pois é algo que eu faço desde criança. E a resposta é: eu cansei de chamar o grupo para juntos orar e estudar a Bíblia e ter uma vida de santidade e obediência a Deus, pois eles não gostavam quando eu chamava-os. Mas santidade e obediência a Deus é para todos e não para apenas uma pessoa ou duas no grupo, né? Eu queria que juntos pudéssemos nos ajudar, nos esforçando para ter uma vida santa, mas eles não queriam. Fazer algo em grupo, todos devem querer o mesmo, todos devem ser santos. Eu demorei tomar coragem para sair, porque não é fácil deixar algo feito há anos, né, que você faz e que você ama tanto. Mas há momentos em que devemos mudar e tomar algumas decisões, mesmo que elas sejam dolorosas demais. E assim, achei melhor não continuar com a música e seguir em frente fazendo outras coisas, pois a criatividade de Deus é infinita, então há muita coisa para fazer para Ele. Não tenho vontade de voltar para a música, dá saudade, mas quando me lembro de como a maioria dos músicos e os líderes agem erradamente, vem aquele desânimo e por isso só volto se o Senhor me mandar. De outra forma, aposentei nesse ramo, né? Sempre cantei para exaltar o nome do Senhor. Todas as outras coisas que eu fiz na igreja também foi para Ele. Por isso, sei que Deus recebeu toda a glória daquilo que eu fiz. E é isso que me alegra,
Por isso não me sinto que perdi tempo, né, estando fazendo essas coisas. Continuo cantando, louvando a Deus, porém no meu quarto. Continuo fazendo tudo o que faço, inclusive esses vídeos, para a glória dele. Fazer um trabalho que deve ser feito em grupos, onde não se fala a mesma linguagem, é muito desgastante para uns, né, ou para alguns. E não é obra de Deus fazer qualquer coisa sem seguir os mandamentos dele. Conheço de perto a vida de muitos músicos, líderes, pastores e membros de igreja que fazem o trabalho dizendo ser para Deus, porém sem santidade. Eu não quero mais fazer parte de algo dessa forma, por isso não quero voltar com a música e nem fazer algo para Deus com líderes que não andam em santidade. Deus vai cobrar de todos os que fazem a obra dele relaxadamente e daqueles que estão em cima do altar em pecado. Ser ministro de louvor, consagrando ao Senhor a sua vida, quando a maioria do grupo não faz o mesmo, é muito difícil e impede o mover de Deus no meio do seu povo. Poderia haver muito mais curas, milagres e unção de Deus, se pelo menos os crentes do altar fossem mais santos. É por isso, meus queridos, que eu não participo mais de grupo, ministério de louvor, banda de música, o nome que qualquer um quiser dar, né? Nesse contexto de grupo de música, eu não estou participando mais, não pretendo voltar, só volto se o Senhor me mandar. E se ele mandar, com certeza ele vai mandar uma equipe que está pelo menos tentando ser santo ao Senhor e que quando comete pecados, não vá subir em cima do altar para ministrar. Porque não é isso que eu via. A grande maioria, eu já participei de inúmeros grupos de louvor. E em várias igrejas, todas as igrejas que eu frequentei, eu sempre fiz parte de ministério de louvor. E eu não conseguia ver dessa forma, todos os músicos, cantores e todos querendo a mesma coisa, santidade e fazendo a coisa bem feita para Deus. A menor parte dessas pessoas santificava a vida para Deus e ainda era criticado pela maioria que não santificava. Nós que tentávamos ser santos, não significa que somos santos o tempo todo, mas não estamos em pecado em cima do altar. Queremos sim melhorar a nossa vida e muitas vezes quando nós vamos falar com o grupo que está ao nosso lado, vamos santificar, vamos orar. Poxa, não pode estar em pecado em cima do altar. Essa roupa sua está indecente, não condiz com o que a palavra do Senhor fala. Somos criticados. Então, eu cansei, gente. São muitos anos. Hoje eu estou com 47 anos. Eu batizei com 12 anos. E desde 12 anos de idade que eu faço parte de ministério de louvor na igreja. Cantei no coral, comecei a cantar no coral aos 12 anos. Mas antes dos 12 anos, eu cantava em grupo de crianças e eu nunca parei. Então tem mais ou menos 5 ou 6 anos que eu não faço parte mais por causa desse tipo de coisa. Eu simplesmente cansei. Porque você tenta arrastar um grupo que está com você em cima do altar fazendo a obra de Deus, mas às vezes só você e alguns estão com você. Vi ministros de louvor, backs que cantaram comigo, back vocal, né, que cantaram comigo, pessoas que tocaram comigo, sim, que eram santos e são até hoje, mas a grande maioria de todos os grupos que eu já participei, as pessoas não conseguem conciliar muito bem santidade, tocar bem e ministrar para o Senhor. Então, por isso mais, eu não quero participar. Espero ter respondido a pergunta de vocês. Eu quis trazer nesse vídeo a resposta, porque eu tenho muitas pessoas que me fazem essa pergunta e eu, infelizmente, não estou morando mais perto dessas pessoas, estou bem longe deles, então fica mais difícil responder. E aqui nesse vídeo fica mais fácil, ok? Espero ter abençoado vocês. Dê um like, compartilhe com as pessoas esse vídeo, ajuda com que esse vídeo venha chegar nos ouvidos de muitas outras pessoas também, ok? Deus abençoe, tchau!